Olá, tudo bom? Como estão? Hoje nós iremos continuar o estudo das relações trigonométricas. Nas aulas passadas, vimos aplicações simples da função seno, do tangente e do termo cosseno. Tudo isso aplicado a um triângulo retângulo. Analisamos como nós podemos interpretar as medidas de ângulo, interpretamos as relações dentro de um ciclo trigonométrico, redução de quadrante. Agora nós vamos buscar interpretar como eu consigo associar a uma função seno, cosseno e tangente todas essas aplicações. Ou seja, como eu posso aplicar para qualquer ângulo, para qualquer situação, para qualquer processo cíclico dentro da trigonometria, as funções seno, cosseno e tangente. Vamos pensar numa situação inicial. Veja bem, o ciclo trigonométrico ele é limitado. Ele tem um limite, um intervalo que vai de 0 a 2π. O que é esse intervalo? É o ponto inicial e todo o percurso que ele descreve até retornar ao seu ponto inicial. Isso indica que o círculo trigonométrico, ou ciclo trigonométrico, ele é periódico. Ele começa a iniciar-se novamente, ou seja, ele toma e torna-se repetitivo. Vamos pensar assim, ó. Se eu pegar uma grandeza e colocar, por exemplo, 5π, esse valor ele não está no intervalo do ciclo trigonométrico. Tem certeza? Será que realmente ele não aparece no conceito trigonométrico? Vamos ver. Se o limite da circunferência é 2π, vamos fazer o seguinte, vamos dividir 5π por 2π. Fazer essa divisão. Quando eu faço essa divisão, eu vejo que vai cortar aqui. Veja bem, eu vou ter 5 por 2, π dá 2, e vai sobrar simplesmente 4π menos, vai sobrar π. O que é esse π? Sobra 1π. O que é isso? No estudo do círculo trigonométrico e dos ângulos em específico, 1π não representa meia circunferência, meia volta? Então, se eu utilizo o ângulo de 5π, comparativamente à relação do intervalo máximo do ciclo trigonométrico, eu posso dizer que ele executou 2 voltas mais meia volta. Ou seja, ele deu 2 voltas no ciclo e parou na posição π. Ele poderia parar em outra posição tranquilamente. Por exemplo, se você utilizasse qualquer outra função, 3π sobre 2 é 270 graus. Então, se eu coloco 5π sobre 2, 5π sobre 2, será que eu consigo ali uma função para nós? Claro. Então, veja, quando eu estou interpretando um ciclo trigonométrico e um objeto tem a possibilidade de descrever várias voltas dentro do seu movimento, isso demonstra para mim que ele vai continuamente executar voltas inteiras e, após iniciar o período de mais uma volta, parar na posição equivalente. Então, quando eu falo que uma função trigonométrica, um ciclo, ele é periódico, eu digo que ele vai começar a se repetir depois que, dentro da interpretação, o movimento começar a sofrer uma repetição. Ou seja, passar novamente pela origem dos espaços. Agora, será que existe uma forma de relacionar essa grandeza que nós não sabemos? Será que existe alguma grandeza, alguma maneira de pensar o tempo todo como eu consigo identificar a relação do número de voltas que um corpo executa? Vamos ver assim. Nós podemos tentar criar uma expressão, uma maneira de relacionar as voltas totais e a posição em que ele está. Então eu posso dizer assim, que eu crio uma função qualquer em que o termo, por exemplo, y, uma grandeza qualquer, vai representar para mim
um ângulo qualquer, vou chamar de alfa, mais 2K π. Só reorganizando para que você observe e consiga identificar o que eu quero dizer, y igual a alfa mais K vezes 2π. Essa função demonstra o que para nós? A capacidade que um objeto possui de executar voltas, ciclos completos e a posição que ele vai parar depois de executadas as voltas inteiras. Então veja, esse termo indica o número de voltas completas. Número de voltas. Para que essa situação seja realmente satisfeita, condizente com o que nós estamos trabalhando, esse termo K, ele pode ser qualquer número inteiro e não negativo. Então eu tenho que o K deve ser um número pertencente. O K deve pertencer aos números inteiros. Quais inteiros? Positivos. Porque se eu consigo executar voltas completas, eu tenho então a capacidade de executar várias voltas. Deixa eu arrumar isso aqui que não está aparecendo legal. Pertencente aos inteiros positivos. Então, K pode ser qualquer número inteiro pertencente à condição dos valores positivos. 1, 2, 3, N. Para quê? Para que eu consiga identificar o número de voltas completas. Então, por que eu tenho que somar esse ângulo alfa? Para saber exatamente em qual posição ele irá parar depois das voltas completas. Ah, e se K for zero? Se K for zero, então ele vai descrever somente um ângulo, não vai descrever uma volta. Ele não vai iniciar um novo processo. Ele vai se deslocar de um ponto inicial a um ponto final, criar uma abertura e só. Agora, por que essa descrição dos números de voltas é tão importante? Porque eu preciso saber determinar qual o valor do seno, cosseno e tangente para qualquer valor numérico, para qualquer ângulo. Então, a maneira mais fácil que nós temos é qual? De criarmos uma maneira em que eu consiga determinar qual é a posição que ele está, independente do seu valor angular. Então, para isso, nós criamos as funções seno, cosseno e tangente. Ou seja, eu vou conseguir agora, através da interpretação do número de voltas e do ângulo em que ele está, saber exatamente qual o valor seno, do cosseno e do tangente, representados por aquele ângulo, independente do número de voltas que ele venha executar. Então, a função seno é o primeiro conceito que nós vamos interpretar. O eixo que vai representar a função seno é o eixo y, o nosso eixo vertical. Lembrando a relação dos quadrantes, sempre no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quartos quadrantes. Para a função seno, acima do eixo horizontal, todos positivos e abaixo, todos negativos. Veja, o máximo valor possível para seno é 1 e o mínimo valor possível para ele, menos 1. Ou seja, essa é a minha imagem. Quando eu falo imagem, estou falando no intervalo possível em que haverá valores correspondentes para o eixo x determinado. Ou seja, são os máximos valores em que eu vou conseguir associar um ângulo dentro do processo. Observe, a função será do tipo f de x, seno de x. Sendo que, quando eu coloco um termo fx, eu estou querendo descrever um termo dependente, que seria a mesma coisa que colocar y. Ou seja, eu posso dizer que f de x é igual a seno de x, sendo x um ângulo qualquer, ou y igual a seno de x.
não tem distinção. São duas formas de representar a mesma grandeza. f de x, função de x, y seno de x. O que demonstra? Y depende do valor de x. O valor que eu vou associar para cada posição em y depende do x. Ou seja, depende do ângulo desejado. E como eu encontro esse ângulo? Muitas vezes por essa relação. Ou seja, identificar, saber executar exatamente qual a posição que ele está. Dessa maneira, 1 e 2 positivo, 3 e 4 negativos para a função seno. E graficamente, como eu poderia expressar graficamente? Mas por que gráfico? As pessoas nunca gostam de gráficos. Por que eu tenho? Porque sempre que nós trabalhamos com uma função, eu tenho maneiras e formas de expressar a relação entre os dois. E é mais fácil, as pessoas podem não gostar, mas é uma questão de hábito. Todas as informações estão ali, basta sabermos interpretá-la. Veja como se comporta o gráfico de uma função seno, chamada de senoide. Veja bem, olhe o ponto que ela começa a se repetir. Ela parte do zero, atinge o ponto máximo e depois ela começa a decrescer. Diminui de valor, atinge o menor valor possível e depois volta ao ponto zero. Nesse ponto, em 2π, ela começa a sofrer a sua repetição. Então veja, ela é limitada. Ela cria um processo, fechou e começa a se repetir. Veja, uma volta, duas voltas, se continuasse 3, 4, 5. Poderia parar antes? Poderia. Eu poderia ter parado aqui, por exemplo, tranquilamente. Poderia ter parado em qualquer outra posição? Indiferente. Você pode executar a parada em qualquer ponto. Dependerá de quem? Dependerá do ângulo que você está analisando no processo, independente das posições. Então, na função seno, eu tenho uma imagem de 1 a menos 1. Lembrando, 1 a menos 1, o que seria a minha imagem? Seria os valores possíveis que eu consigo associar para um eixo x, ou seja, para qualquer valor do eixo representado. E o domínio? O domínio são os valores possíveis que eu poderia utilizar na função. Todos os valores reais. Algumas limitações, algumas coisas, alguns fatores, propriedades que podem ajudar. Veja bem, no intervalo de 0 a π sobre 2, ou seja, no primeiro quadrante, a função é dita crescente. No segundo quadrante, de π sobre 2 a 2π, de π sobre 2 a π, eu tenho uma função decrescente. De π a 3π sobre 2, ela continua decrescente. Crescente de 3π sobre 2 a 2π. Porém, o fato dela ser decrescente ou crescente não indica o valor do seno, o valor correto. Voltando no gráfico. Aqui ela é crescente. Legal, o valor dela é positivo. Daqui para cá, ela é decrescente. Só que o seu valor ainda é positivo. Então, não confunda o fato da função ser crescente e decrescente com os seus valores. Não tem nada a ver. Não depende disso. Okay? Tem que tomar cuidado. O fato dela ser decrescente não indica que o seu valor é negativo. Eu estou diminuindo de valor, mas não em sinal. Simplesmente em módulo. O sinal vai alterar a partir do ponto π. Então tem que tomar cuidado com essas relações. Na função cosseno, o eixo que eu interpreto é o eixo x. Nessa função, eu tenho que o limite é 1 e menos 1. Então, a minha imagem, ou seja, os limites possíveis a ser trabalhado, 1 e menos 1 para as funções cossenas. Dessa forma, sendo o eixo x a minha referência, à direita do eixo vertical, do eixo y, valores positivos, à esquerda os valores serão negativos. Tenho que interpretá-los novamente. Se ele descreveu uma volta completa e parou em uma outra posição, eu tenho que ter condições de determinar a função cosseno, a função tangente, a função seno, ou seja, encontrar o valor desse ângulo. O gráfico dele é chamado de cossenoide. Observe a forma distinta. Ah, mas eu tenho valores negativos aqui, tranquilo. Sossegado. Isso aqui é possível? Significa que eu estou indo no sentido anti-horário do processo. É comum? Não é muito comum para vocês interpretarem, mas pode acontecer. Isso depende do quê? Da função que vai lhe aparecer. Isso vai depender de como a função vai aparecer.
Ah, mas se trabalharmos só com valores positivos, então a função só irá iniciar daqui para frente. Se, caso ele coloque para você uma função dependente, por exemplo, com um valor de k negativo, isso vai interferir? Isso não vai interferir. A única forma é que você estaria descrevendo um movimento no sentido anti-horário, no sentido horário da função, para trás. É difícil interpretar esse aspecto? Depende, de novo, de quem? Da função apresentada. Essa função vai ajudar a delimitar e dizer qual fator você tem que utilizar. Algumas propriedades importantes da função cosseno. O domínio dela é os reais, qualquer valor possível dentro das angulações, ou seja, qualquer ângulo que eu queira associar. A imagem, ou seja, o intervalo que permite associar para cada valor de x do cosseno, um valor associado no eixo y, menos 1 e 1. São um valor acessível para a minha imagem. Periodicamente, ou seja, quando eu falo que ela é periódica, da mesma forma que na função seno, ela começa a sofrer uma repetição a cada 2π. Ou seja, ela começa a se repetir a cada volta inteira. Algumas representações, intervalos de função, de 0 a π sobre 2 decrescente. Repito o que disse para a função seno. Sendo decrescente, não indica um sinal ou o valor do cosseno negativo. Isso vai depender do ângulo estudado. De 0 a π sobre 2, primeiro quadrante, decrescente. Segundo quadrante, de π sobre 2 até π, ela é decrescente. Agora, terceiros e quartos quadrantes, crescente e crescente. Terceiro quadrante, quarto quadrante. Repetindo, isso não está associado com o valor do cosseno, o valor que você vai atribuir. Lembrando que o primeiro e o quarto quadrante são positivos, segundo e terceiro serão negativos. Tem que tomar cuidado com a forma com que vocês vão representar essas grandezas. Na função tangente, ela é um pouco diferente. Por quê? Primeiro, ela não terá um eixo dentro do plano cartesiano normal. Eu tenho que utilizar uma reta tangente. O que é essa reta tangente? É uma reta que vai cortar um ponto da circunferência em qualquer posição. Ao identificar e cortar essa posição em específico, esse ponto, eu tenho que interpretá-lo em função dessas grandezas. Ou seja, eu vou conseguir identificar o ponto que eu quero através da projeção de qualquer ângulo nessa reta. Então, eu vou conseguir somente projetar, identificar o ângulo na projeção direta até o eixo x. Dependente de quem isso? Dependente da reta tangente. Então, isso observa para mim que, se o ângulo for de 90 graus, não tem tangente. Retas paralelas nunca se cruzam. Então, isso indica que haverá uma periodicidade na função tangente? Sim. Porém, ela não será igual à periodicidade das funções seno e cosseno, que são de 2π. Vamos observar o seu gráfico. Olha só, é um gráfico bonito, é um gráfico complicado de interpretar? Um pouquinho. Comparado com os outros dois, seno e cosseno, a tangenoide, o nome é horrível, mas na interpretação ela é um pouco mais fácil. Por quê? Porque ela tem limites. Da mesma forma que seno e cosseno, ela vai possuir valores. Porém, a sua repetição, observe, ela ocorre a cada π termo. Então, o período de repetição de uma função tangente vai diferenciar das funções seno e cosseno em que? Simplesmente na questão do período. Minha interpretação, analiso o gráfico que ele deu no eixo y e no eixo x e visualizo seus valores comparativamente. Quando eu analiso uma função tangente, ela vai possuir certas particularidades, ela vai possuir certos termos. Veja, quando o valor do cosseno é igual a zero, quando o cosseno é igual a zero? Quando o seu valor é ou 90 graus ou 270. Quando esse fator acontecer, não tem tangente. Ou seja, o limite que eu tenho, a imagem dele, é o infinito. O que quer dizer o infinito? Quer dizer que, quando duas retas paralelas não se interceptam, a imagem desse setor, a imagem dessa função, ela está no menos infinito até o mais infinito. Ou seja, ela possui valores do menos infinito até o mais infinito.
Então, nessa tangenoide, a interpretação dela ocorre similar às outras grandezas, com uma diferença peculiar. Qual seria? Ela sofre uma repetição periódica a cada π, ou seja, a cada 180 graus, enquanto as outras ocorre uma periodicidade a cada 360 graus. Essas três funções, a interpretação dessas funções, permite que associemos para qualquer ângulo gigante, 1000 graus, 280 graus, 1480, 10.000 graus, qualquer valor de seno e cosseno, associando ele a quê? A um gráfico ou a função que permite determinar o seu valor correspondente. Nas próximas aulas, nós vamos fazer alguns exercícios específicos para a interpretação das funções seno, cosseno e tangente. Serão exercícios pontuais, no qual você terá a capacidade de interpretar os gráficos e, através deles, criar resultantes e novas ideias. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.